Money, 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 investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre ETFs, as suas vantagens e desvantagens de investir nesse ativo. Então bora lá, pessoal, que o vídeo está muito bom hoje. Antes de falar sobre vantagens e desvantagens, dar um resumo bem básico aí do que é ETFs. ETF significa Exchange Traded Funds. Então, é basicamente um fundo de investimento, ok? Em que ele vai vender cotas, tá? E quando a pessoa compra cotas, essas cotas, o gestor, o administrador, eles tentam replicar um índice, tá? Ou replicar algum ativo em específico ou algum conjunto de ativos. Um exemplo, temos ETFs que replicam o fundo Ibovespa, temos ETFs que replicam o fundo de Small Caps, alguns replicam, por exemplo, a questão de CDI. Então, diversos tipos de ETFs em que você pode seguir um caminho em que ele vai seguir um índice, ok? Basicamente, isso que é ETFs. Começando com a questão de vantagens, a primeira delas é a questão da diversificação. Então, quando você compra um ETF, você está diversificando seu investimento. Você compra ali uma, duas cotas, R$200 de uma cota, e aí naqueles R$200 que você comprou, você automaticamente vai estar diversificado em diversos ativos. Um exemplo, você compra uma cota do ETF IVVB11, que seria o que vai replicar o S&P 500. Então, quando você compra uma cota dessa, você vai estar já automaticamente exposto ao dólar e ao índice S&P 500. E dentro desse índice vai estar lá diversas companhias americanas. Então, uma diversificação, um ponto positivo para o ETF. Outra vantagem, custos reduzidos. Então, eles têm uma taxa de administração menor do que fundos de investimento, tá? Então, ela acaba afetando na sua rentabilidade. Então, com um custo menor, uma rentabilidade, se tiver, vai ser impactado menos comparando com um fundo de investimento comum que você encontra por aí. Outra vantagem seria acesso a mercados específicos. Então, você consegue escolher um mercado especificamente onde você quer entrar, e com o ETF ele dá esse acesso mais fácil. Um exemplo, eu quero investir em ouro. Então você tem um ETF específico para ouro em que você vai estar exposto ao preço do ouro. Eu quero estar exposto ao mercado chinês. Então tem lá um ETF também em que ele vai estar exposto aos ativos de bolsa da China. Também um outro, eu quero estar exposto à tecnologia. Então vai ter lá um ETF que tem a diversificação de empresas de tecnologia. Então é muito bom, né, para você escolher um ponto específico em questão de área. Uma área, eu quero investir em tal área. Então ETF tem um monte aí em que está disponível isso. E também uma outra é a questão de acesso. Ela tem um acesso muito fácil. Então, como ela é negociada em bolsa de valores, então tem uma facilidade aí muito fácil para você investir. Além de que também tem uma questão de liquidez também muito boa, tá? Então, acesso também é um ponto positivo. E aí agora, entrando em desvantagens de ETF, a primeira delas temos menor potencial de ganho. Então, quando você investe em ETFs, você, querendo ou não, você vai estar muito preso a apenas estar acompanhando um determinado índice ou um determinado setor. Um exemplo, se eu comprar um ETF que replica o Ibovespa, então eu vou estar limitado ao ganho somente do índice Ibovespa. Já se for uma pessoa que estuda ações ou investe com um especialista ou com uma casa de research, ele vai ter um potencial de ganho muito maior do que essa pessoa que investe em ETFs. Tá? Porque lá ele vai estar exposto a um risco maior, mas ele vai estar também exposto a empresas que podem dar um maior ganho para ele, tá bom? Então tem essa questão que é um limitante em ETF. Outra desvantagem é em relação à falta de controle. Então, quando você vai lá investir em ETF,
você tem essa limitação do controle em relação aos ativos que está investido. Um exemplo, eu vou investir em um ETF que replica o Ibovespa. Então, quando você investe nesse ETF, você vai estar limitado ao controle dos ativos que estão nesse índice, porque você vai somente seguir o índice Ibovespa. Esse é o objetivo do ETF. Então, para quem entende, estuda, conhece sobre investimentos, é uma desvantagem, porque ele vai estar lá limitado apenas a seguir um índice. Já quem não conhece, não quer contratar nenhuma casa de research, não quer contratar nenhum especialista para ajudar, é um caminho para entrar nos investimentos. Mas tem essa questão aí que precisa ficar ligado, que vai ter esse controle que você não vai ter. Vai ter somente seguir um índice ou um setor específico. E também uma desvantagem é em relação a custos. Então, querendo ou não, quando você vai lá comprar um ETF, vai ter custos de administração para você poder ter essa diversificação desse índice ou setor em específico. Um exemplo, eu vou comprar cotas de um ETF que segue o ouro. Então você vai comprar essa cota e vai estar comprando, mas só que vai estar pagando uma taxa de administração. Enquanto que as pessoas que sabem investir em ouro, elas vão lá comprar o ouro e não vão estar com essa taxa de administração que nem um ETF. Ou, eu vou comprar um índice Ibovespa, ou ETF que replica o índice Ibovespa, você vai estar pagando uma taxa de administração também. E quem conhece ações, estuda, vai estar lá comprando ações específicas e não vai estar pagando essa taxa de administração, tá? Querendo ou não, é um ponto negativo que impacta na sua rentabilidade. E aí, com essas vantagens e desvantagens, o que vocês acham? Vocês acham que vale a pena, não vale a pena? Assim, para as minhas consultorias, é muito difícil eu indicar ETFs, ok? Porque, querendo ou não, a pessoa já está contratando o meu serviço, então eu não vou fazer ela pagar mais uma taxa de administração, que seria no caso dos ETFs, tá? É muito raro eu indicar, é um caso muito específico que eu vou estar lá indicando ETF. Mas para você que não tem consultor, não tem nenhum especialista, não sabe investir e quer diversificar, é uma opção. Agora, você que sabe investir, conhece, estuda, sempre está lá se atualizando, ETF vai ser um limitante na sua carteira. Vai diversificar? Vai. Mas também vai limitar o seu potencial de ganho, vai limitar a questão, você vai estar pagando taxa de administração, então vai ter uma limitação para você que investe, conhece já. Então tem que pesar na balança, tá bom, pessoal? Bom, gostaram do vídeo? Dá um joinha, um comentário, quer uma consultoria? Acesse o link aqui embaixo que está disponível para você a primeira sessão gratuita. Beleza, pessoal? Valeu!